Seja muito bem-vinda ao Desafio Viver de Artesanato. Eu sou a Lívia Fiorelli, do Life Artesanato, e nessa série de vídeos eu vou mostrar que é possível, sim, viver de artesanato. E eu sou a prova viva disso. E também tenho muitas alunas que transformaram as suas vidas com o artesanato e hoje vivem de artesanato. E eu estou aqui para te mostrar um plano que deu certo para mim e eu tenho certeza que vai dar certo para você. Chegou a sua vez! Nessa semana, você vai aprender a criar peças que vendem o ano inteiro, vai conhecer oportunidades ocultas de trabalho com artesanato e também vai conhecer como você pode começar o seu negócio de artesanato aí na sua casa. Mesmo que você ainda não saiba nada de artesanato e nem sabe por onde começar. E para você que já faz artesanato, eu vou mostrar grandes oportunidades para você viver aí do seu artesanato em 2021. Mas antes de começar, quero lembrar que este evento chama-se Desafio, pois eu vou te incentivar a botar a mão na massa para produzir as peças e depois eu vou encorajá-la a divulgar a peça que criou para que você venda aí essa peça. Mas fique tranquila que aqui no Desafio Viver de Artesanato, você vai aprender, vai se divertir e ainda vai faturar um dinheirinho com o resultado da sua criação. Mas para que isso aconteça, você precisa estar comprometida a assistir às 3 aulas, executar as atividades e realizar os desafios, tudo bem? Por isso, eu preciso que você escreva nos comentários aqui embaixo. Eu aceito o desafio, eu estou comprometida. Mas é para escrever mesmo, tá? Se você não escrever, é um sinal de que você não está determinada a viver de artesanato em 2021, entende? A primeira coisa que a gente tem que entender é o quê? O que significa viver de artesanato? Afinal de contas, cada um tem uma história e as suas necessidades, não é mesmo? Eu percebi, nesses meus mais de 16 anos de artesanato, que qualquer pessoa pode fazer artesanato, independente da idade, cidade, gênero ou classe social. O artesanato é super diversificado e é por isso que a expressão viver de artesanato, ela também pode ter significados diferentes para cada pessoa. E na prática, como que isso funciona, Lívia? Vamos ver? Para algumas pessoas, viver de artesanato significa conseguir desenvolver o seu lado criativo e conseguir produzir aí peças lindas que sejam elogiadas pelas pessoas. Essas pessoas, elas não fazem artesanato para vender, e sim para desenvolver as suas habilidades. Veja o caso da Elizabeth Fracari, que está aprendendo artesanato, desenvolvendo as suas próprias técnicas e entendendo uma etapa muito importante, que o primeiro passo depende somente dela mesma. Para outras pessoas, viver de artesanato significa conseguir produzir algo diferente nas horas vagas. Essas pessoas, elas já possuem uma profissão ou uma tarefa principal e buscam no artesanato uma forma de ser feliz, de fugir aí da rotina e de ter novas experiências. Veja o caso da Cirlei Rodrigues, que começou o artesanato após um momento difícil, assim como eu, e mesmo tendo outra profissão, hoje ela tem o seu próprio tempo para se dedicar ao artesanato e aí aprimorar as suas técnicas. Existem também pessoas que começam no artesanato por causa de uma dificuldade emocional, uma frustração, uma depressão, problemas de saúde e aí descobrem que viver de artesanato para elas é voltar a ser feliz. Esse foi o meu caso, assim, quando eu comecei lá no artesanato. E veja o caso da Carmelita, que me trouxe aí essa linda história de como ela começou a superar um momento aí de saúde com a ajuda do artesanato na sua vida. E para outras pessoas, viver de artesanato significa trabalhar exclusivamente com artesanato, ganhar a vida e dinheiro produzindo aí o seu artesanato. Veja o caso da Alessandra Rodrigues, que sempre viveu de artesanato e é mais uma prova que é possível, sim! Ela conseguiu aí encontrar o seu público certo e hoje as encomendas, olha, não param de chegar. Ela está aí começando a dar aulas de artesanato para alunas aí lá na cidade onde ela mora. Demais, né? Então, agora que eu já mostrei os diferentes significados de viver de artesanato, escreva para mim aqui embaixo, nos comentários, o que significa viver de artesanato para você? Mas você precisa escrever mesmo, tá? Dá uma pausa aqui no vídeo e escreva. Quero saber aí mais sobre você e sobre o que você procura e o que te motivou a participar aqui desse nosso desafio Viver de Artesanato. Agora você deve estar pensando, até
quero viver de artesanato, Lívia, mas eu não tenho dom como você. Não sou uma artista e nem tenho aí a sua criatividade para fazer artesanato. Se você pensa assim, fique tranquila porque você não está sozinha. A maioria das alunas pensavam assim lá no começo e eu consegui mostrar para elas que para aprender artesanato não precisa ter dom, mas sim precisa desenvolver as técnicas e seguir um método que funcione de verdade. Aí você vai me dizer, ah, Lívia, mas eu nem sei por onde começar. E é por isso que eu criei o desafio Viver de Artesanato. Aqui você vai aprender a fazer artesanato com baixo investimento para ter aí um grande lucro. E eu vou aí te ensinar a aproveitar material que iria para o lixo e transformar aí em lindas peças de decoração. Vou te ensinar também a fazer peças que vendem o ano inteiro. E também eu vou mostrar oportunidades ocultas de ganhar dinheiro aí, olha, com o seu conhecimento em artesanato. E também eu vou mostrar que você pode montar o seu negócio de artesanato aí, ó, dentro da sua casa. Foi assim que aconteceu comigo e eu tenho certeza que você também poderá viver de artesanato olha, em 2021. Mas aí você vai dizer, ah, Lívia, não vale, você é a Lívia Fiorelli da internet, você é professora, você já é conhecida. Vale sim, gente. Quando eu comecei, eu não sabia nada de artesanato e confesso que eu nem gostava muito não, viu? Eu estava fazendo faculdade de turismo na época que eu comecei lá atrás, né? Então deixa eu te contar aí como que eu iniciei, né, no artesanato e quando foi que eu percebi que eu realmente estava aí vivendo de artesanato. Prometo que vai ser uma história bem rapidinha, tá bom? Bom, gente, eu não entrei aí no mundo do artesanato querendo exatamente viver de artesanato, né? Aliás, eu nem sabia o que era artesanato, né? Porque artesanato pra mim na época era aquela tiazinha que ficava na porta da loja com agulha de crochê, de tricô na mão, fazendo cachecol. Isso pra mim era, eu achava que era, né, o artesanato. Que nem eu falei pra você, eu tava fazendo faculdade de turismo na época, então eu não tinha nem noção. E sabe como que é faculdade, né? A gente tem muitos amigos, mocidade, festas, viagem, tudo parecia assim ótimo e as mil maravilhas, né? Eu não tinha muitas obrigações, a não ser estudar, não tinha outros compromissos, estava com as contas aí todas pagas, lógico, pelo meu pai, pela minha mãe, né, que eles me sustentavam, mas aí de um dia para a noite, tudo mudou na minha vida, mudou assim radicalmente, parece que caiu. Meu pai reuniu os meus irmãos, né, os filhos, e contou que ele tinha descoberto que minha mãe estava doente, que ela estava com câncer, e isso foi um choque muito grande para nós, deixou a gente assim lá embaixo, né, principalmente para mim, que eu estava vivendo um momento tão importante, tão esperado para mim na faculdade. E depois que passou o tratamento, quimioterapia, infelizmente a minha mãe não aguentou, ela veio a falecer. Perdi o chão, foi difícil, posso dizer aí que foi o pior dia da minha vida, porque eu que a acompanhava no tratamento. Eu fiquei muito mal nesse período, né, de transição, não tinha mais vontade de fazer nada, de ver nada. Aí eu tinha uma amiga que me levou para fazer aula de biscuit, né? E eu gostava da companhia dela, por educação aceitei e fui, mas eu sabia que eu não tinha interesse nenhum no artesanato porque eu achava que era o cachecol. Aí nesse dia, o bichinho do artesanato ele me picou. Eu tinha acabado a minha faculdade, tinha me formado, eu estava fazendo estágio num hotel do lado aqui da minha cidade. E aí eu comecei a gostar do artesanato. Me inscrevi em diversas aulas de diversos tipos, né, de artesanato. A gente começa ali fazendo uma aula, vai se encantando, começa a comprar um monte de material, começa a produzir um monte de peça, quem nunca, né? E por aí vai. Para algumas pessoas, isso aí já é viver de artesanato. Afinal, não é todo mundo que quer vender o que produz, né? E aí, nesse momento, eu percebi que o artesanato ele estava me ajudando o momento aí mais difícil da minha vida. Essa foi a minha primeira vitória no artesanato. Fazer artesanato ele me fazia bem, me sentia feliz e por isso eu não perdia uma aula nas lojas de artesanato que eu frequentava. E naquela época não tinha aula online não, era tudo aula presencial, viu? E foi aí por frequentar essas aulas de artesanato que surgiu a minha segunda vitória no artesanato. Eu fui convidada para dar aulas de artesanato. A minha professora, na época da loja, ela não podia mais continuar ali e me convidou para que eu ficasse, né, no lugar dela. Eu fiquei super surpresa, porque afinal de contas, gente, eu estava aprendendo ainda. Eu era uma aluna, né, uma simples aluna, assim, aí como você que está aí me assistindo e aprendendo comigo. Eu nunca tinha pensado em dar aula de artesanato, mas eu quase recusei, porque eu estava com tanto medo, mas tanto medo, que a dona da loja falou assim, Lívia, vem que você vai ter apenas 2 alunas que são iniciantes, eu tenho certeza que você vai dar conta. Então eu decidi aceitar. Aí eu parei o estágio no hotel e comecei a dar aulas.
Para minha surpresa, no primeiro dia de aula, eu estava lá com as 10 colegas das quais eu fazia aula. Todas elas vieram assistir as minhas aulas. Eu fiquei super nervosa aí, mas eu confesso que foi uma das melhores experiências da minha vida. As alunas, elas gostavam das minhas aulas, as minhas turmas começaram a crescer, gente, e ninguém desistiu. Cada vez mais eu tinha encomendas de caixas, lembrancinhas, presentes e tudo mais. Tudo foi crescendo. Depois disso, eu também fui convidada para trabalhar numa loja. Só que aí dessa vez eu nem pensei duas vezes e comecei a trabalhar com artesanato em tempo integral. Lembro disso, olha, como se fosse hoje, gente. E aí foi nesse momento que a minha ficha, ela literalmente, olha, caiu. Eu parei e falei, caramba, eu estou vivendo de artesanato. E além de fazer artesanato, que era ali a minha paixão, eu também estava trabalhando e ganhando aí o meu próprio dinheiro. Como vocês podem ver aí, ó, o artesanato ele aconteceu na minha vida sem eu mesmo ele planejar. Mas fui eu que decidi me aprimorar, aprender diversas técnicas, dar aulas, trabalhar na loja e aí vender as peças que eu mesmo produzia. Por isso que eu digo, gente, que é possível sim viver de artesanato, mas que só depende, ó, de você. Se você se dedicar, estudar, aprender e não fugir dos desafios da vida, você poderá sim conquistar e realizar todos os seus sonhos. Bom, gente, então é isso. Essa aí foi a minha história e é por isso que eu tô aqui, olha, para te ensinar, tá? E na aula de hoje eu vou te ensinar a transformar o lixo em luxo. Eu preparei essa aula especialmente para mostrar que você pode fazer aí artesanato com baixíssimo investimento, que você pode fazer aí, olha, dinheiro com coisas que normalmente a gente jogaria, ó, no lixo. E eu não tô falando de fazer aquelas coisinhas feinhas que não tem utilidade nenhuma não, tá? Tô falando de criar lindas peças decorativas que você aí não vai ter dificuldade nenhuma para vender. E essa, ó, é a primeira parte do plano para viver de artesanato. Você precisa entender que para fazer artesanato você não precisa ter dom. O que você precisa é aprender as técnicas certas e usar um método que funcione realmente. Eu vejo as pessoas dizendo que não tem dom e fica aí pensando se vão conseguir criar peças bonitas ou não, se as pessoas vão gostar, se a família vai apoiar, se ela vai conseguir vender e por aí vai. São tantas dúvidas, tantos medos que a pessoa nunca começa da forma certa e por isso nunca conseguirá viver de artesanato. E eu sei bem como é isso, viu? Afinal de contas, tudo isso, ó, aconteceu comigo lá atrás. Mas fique tranquila, porque isso chama-se insegurança de quem ainda não conhece o jeito certo de fazer. Mas aqui no Desafio Viver de Artesanato, você está aprendendo como começar aí a viver do jeito certo, né, para viver de artesanato. Vai começar a criar as suas peças e isso vai te motivar. Você vai se sentir mais útil, mais criativa e, afinal de contas, o seu tempo livre vai ser aí o seu tempo produtivo. E isso faz muito bem, né, gente, para nossa alma. E depois você vai começar a receber os elogios e isso coloca a gente numa vibração alta e super positiva e alegre. E quando você começar a fazer o seu artesanato? Ai, aí sim você vai sentir a valorização do seu esforço. Nesse momento, você vai entender o que eu sempre digo e vou repetir. Que artesanato é vida. Agora eu vou te ensinar, ó, a fazer essa linda garrafa decorativa que você pode usar aí em qualquer lugar. Pode colocar aqui numa bandeja, como eu sugeri, num pratinho ou deixar ela solta para dar um charme aí ainda melhor, né, na sua casa ou aonde você for vender. Enfim, né, gente, várias ideias para você colocar aqui, olha, essas garrafinhas, tá? Elas servem para decorar aí uma casa, um escritório, serve para enfeite, para festas, eventos e até lembrancinhas, viu? É uma peça super versátil. E o melhor, para criar aqui, ó, essas garrafas, você não precisa investir quase nada. Então, ó, veja só, isso aqui é uma garrafa de molho de tomate. Mas você também pode usar a garrafinha de suco, de cerveja, de leite de coco. Não tem a garrafinha? Ok, pode usar uma latinha, usar um pote de sorvete, enfim. Reciclado é o que a gente mais tem, né? E depois aqui dessa aula eu vou te falar o quanto eu gastei e por quanto, ó, você poderá vender essa garrafa. Então, vamos começar? Bora pra aula. Bom, pessoal, então aqui para começar, ó, a gente vai fazer o nosso vasinho, né, reciclado. Vocês podem usar, né, com o que vocês quiserem. Que é, gente, esse vidro aqui que eu usei, tá? Desse molho de tomate aqui, que eu usei.
Para tirar o rótulo, eu coloquei um paninho desses tipo Perfect, sabe? De pia. Coloquei ele aqui, fervi água, joguei em cima daqui, deixei uns 10 minutinhos. E aí eu só fiz isso aqui, ó. Arranquei assim, ó, que saiu todinha. Isso aqui não ficou marca de cola, nem nada, tá? Aí depois o que eu fiz aqui, ó, com ele limpinho, fervido, esterilizado, eu vim com o primer, tá? Eu gosto desse daqui, do spray. Então eu coloquei, olha, o vidro numa caixa aí de papelão, agitei ele, movimento circular, e aí eu fui espirrando no meu vidro. Passei uma demão, deixei secar, virei o vidro de cabeça para baixo, passei, né, embaixo para poder pegar em tudo, e depois eu passei uma segunda demão. Aí, depois de passar o primer, então, ó, ele fica assim, sequinho, tá? Feito isso, a gente vai entrar agora com o stencil, tá? Eu vou usar aqui, então, uma pasta de modelagem, uma massa acrílica. A massa corrida eu não indico porque ela, se o relevo for muito alto, ela pode trincar. Eu, Lívia, não gosto, tá? Prefiro assim, olha, as pastas que já vem pronta, tá? Pra gente poder estar usando. O stencil, uma espátula. Quem não tiver espátula aí, gente, pode usar a espátulazinha de manteiga, sabe aquela de manteiga? Que também funciona, certo? Então, olha, eu vou colocar a minha textura aqui, vou dar uma trabalhadinha nela. Ó, tirei aqui. Ó, prontinho. Aqui eu coloquei um pouquinho da minha. Eu vou só molhar, gente, um pouquinho da minha espátula, porque a minha textura, ela tá muito dura, ó. Então, só com um pouquinho ali de água, né, do que pegou na minha espátula, eu venho aqui, olha, dando uma trabalhada nela. O que que é trabalhar? Movimentar ela de um lado pro outro, de um lado pro outro. Ó, qual é o ponto? Até eu sentir que ela tá macia, tá? A minha aqui, ela já tá macia. Se a sua for novinha, com certeza ela vai tá macia também, daí é só vir direto, tá? Aqui, então, olha, eu tenho já no vidro as marcas, né, do meio, do centro dele. Ó, uma dica bem interessante que a Mayumi usa sempre aí, ó, é colocar a caixinha de ovo pra segurar o vidro, né, gente? Aí o vidro não fica dançando. Vou colocar aqui um paninho, ó, pra segurar ali também, e aí ela fica firme pra gente tá fazendo, tá? Eu vou usar esse stencil aqui, olha, Flower Market, que ele fica muito legal. Eu vou centralizar ele aqui na minha peça, vou colocar uma fita crepe para segurar. Ó, segurei, venho na minha textura, ó, peguei ali um pouquinho dela. Vou começar colocando aonde tem menos espaço, tá? Porque algumas letras aqui do stencil, se vocês perceberem, elas podem dar uma envergadinha. No caso do W aqui, ele pode subir um pouquinho, tem um pouquinho de uma pontinha aqui, olha, do R. Então, eu vou começar a prender o meu stencil nas letras menores, tá? Ó, então, eu vou trazer aqui, ó. Por isso que é bem importante o stencil estar bem preso. Ó, venho trazendo. Ó, vou levantar aqui devagar. E aí, eu levanto. Ó, eu tirei. Alguns lugares que podem borrar, né, gente? Porque, afinal de contas, ele é um vidro arredondado aqui. Se a gente não vier com cuidado, ele sai mesmo. Ó, como é que eu faço pra dar esses pequenos consertos assim, né? A gente vem com um pincelzinho pequeno. É sempre bem importante a gente ter um pincelzinho assim que a gente usa como borracha, tá? Ó, eu vou dar uma segurada aqui. Venho no meu E, ó, dou uma limpada. Aqui, olha, o meu L levantou, eu só abaixo. Aqui eu dou uma limpadinha. Ó, certo? A gente vai lixar isso aqui também depois, tá? Aí, o que que eu faço? Eu vou vir com uma buchinha. Vou pegar mais um pouquinho ali da minha textura. Sempre bom dar uma trabalhada, tá, gente? Pra ela não ficar dura. Agora eu vou tirar esse aqui daqui.
Ó, em alguns lugares eu passo essa textura e aí eu venho com a buchinha, ela está seca, e vou dar batidinhas, ó. Na letra, não, tá? No stencil, não. Ó, prontinho. Fiz isso aqui, olha, na minha garrafa toda. Vou deixar secar muito bem, para depois voltar nela e pintar com a tinta branca. Ó, prontinho, pessoal. Aqui já tá seco. Deixei de um dia pro outro, que é mais garantido, tá? Agora aqui, ó, vou vir com uma lixinha fina. Essa daqui é uma 400. Vou dar uma leve lixada só pra tirar alguns pontos que ficaram levantados pra cima. Que aí ele não fica tão legal, mas eu vou vir com a mão bem levinha. Agora, a gente vai pintar aqui com a tinta branca. Aqui eu tenho um pouco de tinta, não é doce de leite, é aquela tinta da lata, tá, gente? A branca, aquela de pintar a casa. A gente pode pintar aí com ela também. Então, eu vou vir, ó, peguei um pincel de cerda dura, minha tinta, ela está inteira, inteira que eu digo assim, sem diluir, tá, ó. Vou passar aqui com o pincel de cerda, ó, que ele estica, né, melhor, porém, gente, ele fica marcado, né? Que é um pincel de cerda. A cerda é grossa, então, ó, eu vou passar, vou preencher. Aí, eu venho com um rolinho e dou acabamento com o rolinho para que a minha pintura fique bem lisinha. Ó, pessoal, prontinho. Aqui eu passei 2 demãos apenas, tá? Deixei secar bem direitinho. Vocês viram aí que eu acelerei no soprador, mas, gente, bem de longe, tá? Se o vidro esquenta demais, ele corre o risco de estourar. Então, sempre no frio aí, tá bom? Vou começar a fazer o efeito agora, ó, usando essa tinta aqui, que é o Burnt Orange, que é o DA 016. Ó, é um tom de... Não é bem cerâmica, né? Mas é um tom amarronzado, laranjado. Vou vir com um pincel assim, olha, um pincelzinho lixado, pequenininho, com a cerda dura, bem fino aqui. Vou pegar um pouquinho, olha só, dessa tinta, meu pincel tá seco, tá, ó. Peguei a tinta dos dois lados do meu pincel, ó, vou tirar o excesso aqui no papel. Tirar bem, tá, gente? Porque eu quero aqui, ó, ele bem pouquinho, tá? Eu vou começar fazendo primeiro nas letras, em alguns lugares, com o pincel, olha só, deitadinho, só para que apareça. Vocês conseguem ver, ó? Tem uma leve luz. Ó, faço em algumas das texturas, não precisa ser muito. Aqui é tudo muito leve, muito suave e muito de gosto também, tá? O que eu posso fazer? O vidro, ele tem 2 marcas aqui, olha, que era do rótulo, certo? Posso vir, ó, fazer uma marca assim, ó. Que é só pra marcar mesmo, ó, tá? Que tem algo aqui. Tá? Se precisar voltar depois com a cor, a gente volta, certo? Aí, eu venho limpo bem. Venho no Bittersweet. Vou usar esse aqui, ó. Bittersweet Chocolate, que é o DA 195. Pra mim, é uma cor super coringa, queridíssima. Ó, como o meu pincel tava sujo de outra cor, ele fica mais claro do que a cor original. Então, eu limpo, pego mais tinta. Aí, eu tiro, ó, ele fica na cor dele, tá? Também, tira bem o excesso, ó. Gosto desse papel absorvente, por quê? Porque a gente consegue ver certinho pelas bolinhas, ó, o tanto que tirou, beleza? Venho aqui, ó, nas minhas letras. Ó, ele começa a ficar mais queimado. Vocês conseguem ver aí? Tá? Posso vir com esse pincel lixadinho ou eu posso vir com um pincel assim, ó, chato. Eu prefiro mais, que ele já vai fazer todo o acabamento. Quer ver? Ó, isso aqui, ó. Peguei ali a tinta, tirei o excesso, bati para que a tinta possa entrar na cerda do pincel. Tiro, ó, o excesso. Vendo? Bem pouquinho.
Lembra que onde a gente bateu com a esponja? A gente vai fazer com que isso aqui apareça. Ó, vocês conseguem ver que é bem sutil? A gente tá fazendo uma pátina no vidro. Ó, posso ver no sentido contrário, aonde tem a textura. Ó, e a nossa textura começa a aparecer. O meu pincel vai ficando gasto, ó, sem nada. Eu posso apertar um pouco mais a mão e trazer ele, ó, limpando mesmo, fazendo uma limpeza, ó. Aí ele vai sujando, aonde tem relevo, aonde tem textura, ele vai sobressaindo. Olha que legal que já vai ficando, tá? Aí, para eu poder realçar um pouquinho mais nos outros lugares, a gente tem que vir com um pincel mais preciso mesmo, tá? Ó, vou voltar aqui com o meu laranjinha. Vou tirar o excesso. Vou vir com um pincel em pé. Ó, eu vou fazer umas marcas mais profundas, ó. Tá vendo? Ó, arrastando. Tira o excesso. Mesmo eu faço com a cor mais escura. Faço do lado, ó, só para ele dar uma profundidade. Ó, gente, sem segredo nenhum, né? Acabei aqui, eu vou passar o verniz da preferência de vocês, tá? Eu gosto desse daqui, que é o Ultra Matte, ele fica fosco, completamente fosco, tá? E ele é acrílico, ele pode ser passado com o rolinho, que eu gosto bastante, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, vou colocar ele aqui. Venho com o rolinho. Pego ali o verniz, ó, dou uma trabalhada. E venho no meu vidro. Posso também passar com o pincel e alisar com o rolinho. Ó, prontinho, aqui o meu verniz ele já secou, ó, tá bem sequinho. A gente vai começar a embelezar o nosso vidro, tá? Aqui eu optei em colocar rami. Vou usar para colar ele a minha cola quente. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou virar. Ah, esqueci de fazer a pátina aqui, gente. Também faz a pátina aqui, tá? No marrom. Pra ele poder ficar bem arrematado. Vou começar aqui por trás, ó. A minha frente do escrito tá aqui. Vou começar aqui por trás. Vou colocar um pouquinho da minha cola quente para segurar. Cuidado para não queimar as mãos. Chegou aqui, eu desci um pouquinho com a cola pra cá. Esperar essa cola secar bem, ela seca rápido, né? Cola quente. Ó, aí ele acabou grudando, né, gente? Aqui, ó, no de cima. O que eu faço? Desço ali o meu vidro e vou girando. Aqui eu não vou passar cola, eu vou simplesmente girar. Aqui atrás eu venho com um pouquinho de cola. Agora aqui tem que ser bem caprichado, tá, gente? Que é pra dar o arremate. A gente vem e corta com a tesoura. Tá vendo, ó? O mesmo eu vou fazer aqui em cima. Ó, prontinho. Aqui eu já recortei não, né? Peguei um pedaço aqui de um outro rami. Ó, vou vir bem no meio. Vou dar, ó, meio que um lacinho
Aqui, gente, eu tenho um cadeadinho, ó. O que vocês tirarem de pulseira, que caiu pingentinho, de corrente, de brinco, usem. Usem porque dá um valor muito legal na peça, tá? Ó, prontinho, gente. Olha que bonitinho que fica. Aqui eu já tenho um outro, ó, pronto, que vocês olhando daí de cima, minhas florzinhas, é que elas caem. Mas, ó, depois que a gente arruma, né, olha, com um verdinho, ele dá outro charme. Eu vou ter que ir atrás de um verdinho pra botar aqui, pra poder ficar bonitinho. E aí eu fiz uma bandejinha, gente, ó, pra completar, tá? Que eu acho que fica muito legal. Ó. Tá vendo? Fica bem bonitinho. Quero só ressaltar o que eu falo sempre para as meninas no curso. E aqui a gente consegue ver claramente, e vou falar para vocês também, sempre que a gente vai fazer um trabalho com textura, ou com stencil, craquelê, pátina, enfim, a gente faz, se a gente tem um conjunto de 3, 4, 5 peças, o legal é a gente fazer tudo de uma vez para não dar diferença, tá? Ó, esse aqui eu coloquei menos textura, ele ficou mais delicado. E esse daqui eu já coloquei mais, ele ficou mais forte. Esse aqui ele ficou mais suave com a pátina, esse aqui ele ficou mais forte. Ou seja, hoje a minha mão tá pesadinha. Então ele dá diferença, mas fica bonito, não fica feio, tá? Só uma dica, se de repente você estiver fazendo uma caixa, né? Na caixa ficaria esquisito você fazer isso aqui, cada lado, né, ficar de um jeito. Ele normalmente fica, mas o peso da mão é bom a gente levar em consideração, tá? Começou a fazer num dia, faça tudo no mesmo, para não ter aí essa diferença. Não sei se eu falei lá no começo do vídeo, mas eu passei o primer, por quê? Porque se passar a tinta direto, a tinta descasca, seja no vidro, no metal ou no plástico, tá? A gente tem que passar o primer, que é para ele poder segurar aí a nossa tinta de cima, tá bom? Para que a gente consiga fazer aí um trabalho bem bacana. Deixa eu dividir essas florzinhas aqui só para ver. É que vai ficar muito pouquinho, né? Mas, ó, a gente já consegue ter, ó, uma noção de como ele fica bem bonitinho. Vocês vão ver em foto, aí que eu vou colocar nas fotos, que aí fica muito mais fácil. Ó, pessoal, peguei até a câmera na mão para vir mostrar de pertinho para vocês. Olha só a latinha, gente. Latinha de leite condensado. E na live eu vou mostrar outras para vocês. Olha que lindo com o arranjo, gente. Tá vendo? Ela não precisa ter a bandeja. Pode ficar, ó, sozinha. E só decorar aí um espaço bem bacana. Eita, minha gente, vocês gostaram? Ficou linda demais essas garrafinhas, né, gente? Ficou aí um chuchu, eu amei. E as latinhas, então? Tá vendo? Se a gente não tem aí um reciclado, a gente tem o outro. Eu quis fazer essa peça aí para provar que investindo, olha, bem pouquinho, você pode ter um lucro bem grandinho com o artesanato, tá? E para fazer aqui, ó, essa peça maravilhosa, eu gastei mais ou menos uns R$7, tá? A tinta a gente calcula proporcional ao que você gastou, que é bem pouquinho, né? E além do mais, tinta, o pincel, a textura, o stencil, que você lava e usa de novo, né? Você pode fazer aí, ó, dezenas de outras peças. E essa peça aí, ó, você poderá vender ainda entre R$50 e R$65. Depende aí da sua região, depende do seu cliente, depende da ocasião. É um super lucro, né, gente? Agora imagina, se você pegar aí para fazer várias dessa garrafinha para uma festa, por exemplo, ou um aniversário, viu? Como você pode começar agora mesmo a ganhar dinheiro com artesanato? Eu já vendi, olha, muitas dessas garrafinhas, como você também vai vender. E é agora que vem o meu desafio para você. Eu quero que você faça aí as suas garrafas decorativas, deixe elas assim, olha, bem lindas, tire uma foto e publique nas redes sociais com a hashtag Desafio Viver de Artesanato, hashtag Lívia Fiorelli e hashtag Artesanato é Vida. Tá tudo escrito aqui embaixo, ó. Se você quiser, é só copiar e colar aí no dia da sua postagem, tá? Assim, eu vou conseguir ver a sua peça e acompanhar aí de perto o seu desenvolvimento. Ah, e o mais importante nesse desafio é que as pessoas que te conhecem vão saber que você está fazendo artesanato
E esse é o meu objetivo. Tem muita gente que faz artesanato e não mostra para ninguém. Tem vergonha, tem medo e fica aí pensando que ninguém vai gostar. Isso é apenas, gente, ó, insegurança. E você precisa aí, ó, superar esse obstáculo, tá? Mas isso aí não é tudo. Eu também te desafio a mostrar pessoalmente essas garrafas que você fez, mostrar para seus familiares, mostra para o seu marido, para os seus filhos, para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia, vizinhos, colegas de trabalho, mães da escola, mostre aí para todo mundo e diga que as garrafas estão à venda. Mostra aí as suas peças no salão de beleza, mostra na loja aí que você frequenta do seu bairro, no clube, mostra, enfim, gente, para todo mundo, tá? Tenho certeza que todos vão adorar. E se você não falar que está vendendo, ninguém vai saber. E se ninguém souber, você nunca vai vender. Mas atenção, hein? Algo super importante. Quando você for apresentar o seu artesanato, se preocupe com a apresentação, gente, com a embalagem, tá? Envolva aí a sua peça num papel de seda super perfumado, coloque numa sacola bonita, pode ser até aquela sacola de papel craft personalizada com lacinho. Isso faz total diferença no produto. Tem gente que investe horas e horas de trabalho numa peça e na hora de apresentar para as pessoas elas colocam o quê? Ó, no saquinho do supermercado e leva lá para o seu cliente. E depois reclama aí que as pessoas não dão valor no artesanato, tá? As pessoas, elas dão valor naquilo que elas percebem que é feito com carinho, com cuidado, com exclusividade. E isso, gente, olha, gera muito valor e ajuda principalmente a vender o seu artesanato. Bom, então essa é a primeira parte do plano, tá? Para você começar a viver de artesanato em 2021. Aprender a fazer peças criativas com baixo custo e alto lucro e começar aí, olha, a avisar as pessoas que você está vendendo, tá? O meu objetivo é que você faça aí a sua primeira venda com essa peça aí, olha, que nós criamos juntas nesse desafio. E depois que você vender a sua peça, você vai fazer uma postagem lá no grupo do Facebook mostrando a sua peça, dizendo para quem você vendeu e por quanto você vendeu. Combinado? Eu também vou vender as minhas garrafas e eu vou mostrar para vocês aí para quem eu vendi, beleza? Ei, você aí, faço garrafas decoradas. Quer comprar? Pode me chamar, elas estão à venda. Mas preste muita atenção, hein? Esse desafio, ele não é obrigatório, tá bom? Se você não fizer, poderá continuar a participar das próximas aulas e tá tudo bem, beleza? Mas eu quero que você entenda que para viver de artesanato é muito simples. Mas não é fácil, tá? Você precisa aí, ó, sair da zona de conforto, tem que superar a vergonha e ter aí que superar alguns medos e crenças limitantes. Sempre que você pensar, eu não vou conseguir, realmente você não vai conseguir. Se você ficar pensando que as pessoas não dão valor, sabe por que que é? Porque você mesmo não está se dando valor. Por isso, é super importante que você aceite o desafio e mostre aí o seu artesanato para todo mundo. Posso contar com a sua participação? Agora deixa eu fazer aí, ó, um resumão da aula de hoje, tá? Hoje nós entendemos o quê? Que artesanato ele é para todo mundo e que viver de artesanato ele pode ter significados diferentes para cada pessoa. Através da minha história, eu mostrei que é possível sim viver de artesanato, mesmo que você não tenha talento nenhum. Mas que se você tiver aí vontade, coragem, persistência, tudo na sua vida pode acontecer. Só depende de quem, ó? De você. E também ensinei aí você a transformar o lixo em luxo e faturar aí, olha, um bom dinheiro, tá? Na live de amanhã, você poderá tirar todas as suas dúvidas ao vivo comigo sobre essa primeira aula aí, tá? Já deixa anotado aí na sua agenda, coloca o despertador para tocar, não falte de jeito nenhum. E na segunda aula, ó, na quarta-feira, eu vou mostrar oportunidades ocultas para você ganhar, ó, dinheiro com artesanato. A maioria das pessoas acham que só podem ganhar dinheiro com artesanato vendendo peças. Mas isso, olha, é um grande engano. Existem outras formas de ganhar dinheiro com o seu, olha, conhecimento no artesanato e eu vou te mostrar isso. Vou também te ensinar a fazer, ó, uma linda caixa de chá, que é campeã de vendas. É uma peça que você precisa saber fazer, tá? Agora eu quero pedir 2 favores para você. O primeiro é que eu gostaria que você deixasse o seu comentário ó, logo abaixo aqui desse vídeo, me dizendo o que você achou dessa primeira aula. É muito importante para mim saber se você está gostando da aula, tá? O segundo pedido é que seria muito legal se você compartilhasse esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam de artesanato
ou que você percebe que estão precisando disso, olha, para dar um up na vida, levantar a moral, ficar mais alegre, tá? E quem sabe aí, ó, levantar uma graninha extra. Tá? Eu quero ver se a gente consegue divulgar esse desafio Viver de Artesanato para o maior número de pessoas possível. Assim, ó, você vai se juntar à minha missão, ajudar as pessoas, e eu posso mostrar para todo mundo que artesanato é o quê? É vida! E que é possível sim viver de artesanato, tá? Muito obrigada por ter ficado comigo, olha, gratidão de verdade! Ah, e aqui embaixo desse vídeo também tem um botão para você clicar e baixar aí, olha, no seu computador a apostila, o PDF aí com o passo a passo que eu ensinei hoje, tá? É só clicar, baixar aí no seu computador e fazer o passo a passo. Esse é um presente meu para você aí ter participado dessa super aula, tá bom? E nas outras aulas a gente também tem a apostila, tá bom? Eu espero por você nas próximas aulas, tá bom? Tenho muito mais para te mostrar, certinho? Então te vejo na sequência que é na live de amanhã. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.